O livro de 1 Samuel relata o massacre de 85 sacerdotes a mando do rei Saul. Essa tarefa foi realizada por um sujeito chamado Doeg, que matou os 85 sacerdotes ao fio da espada. Doeg foi também a nobre cidade desses sacerdotes e passou a fio da espada homens, mulheres, meninos e criancinhas. Mas, afinal de contas, por que o rei Saul mandou matar os 85 sacerdotes? Por que Deus permitiu tamanho massacre? Será que esses sacerdotes transgrediram alguma lei do Senhor? O que aconteceu pouco antes dessa matança? O livro de 1 Samuel capítulo 21 diz que Davi, quando fugia do rei Saul, foi até uma cidade chamada Nob, que era onde moravam os sacerdotes do Senhor. Ao ver Davi chegando, o sacerdote Aimeleque foi ao seu encontro tremendo de medo, pois sabia que qualquer pessoa que o ajudasse seria considerado traidor do rei. Com muito medo, o sacerdote lhe perguntou se ele estava só ou acompanhado. Davi então disse-lhe que os jovens haviam ficado em um lugar determinado por ele, e que estavam em uma missão à mando do rei, e que essa missão era secreta. Davi então pede ao sacerdote que lhe dê 5 pães, e o sacerdote disse-lhe que não tinha pães comuns, só tinha pães sagrados, e perguntou a Davi se ao menos os jovens não haviam tido relações sexuais com as mulheres. Davi então respondeu que faziam 3 dias que não tinham tido contato com mulheres. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que haviam sido tirados de diante do Senhor para substituí-los por outros pães. Esse texto nos mostra uma sucessão de acontecimentos que culminaram para que essa matança acontecesse. Primeiro, um dos homens de Saul, chamado Doeg, viu quando o sacerdote deu os pães da preposição a Davi, e esse dia era sábado, e correu para contar ao rei Saul. Antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal, ok? Alguns estudos teológicos apontam alguns fatores principais para que essa tragédia acontecesse. A Bíblia diz que Davi, após ser ungido pelo profeta Samuel, passou a ser perseguido pelo rei Saul, que sabia que seu reino seria tirado de suas mãos e entregue a Davi. E numa dessas perseguições, Davi, juntamente com seus apoiadores, que eram jovens, foi parar diante do sacerdote Aimeleque, sentindo muita fome, e pediu-lhe alimento. Acontece que só tinha os pães da preposição, que eram pães sagrados, que eram oferecidos a Deus, e quando esfriassem, seriam destinados apenas à alimentação dos sacerdotes. O sacerdote então lhe perguntou se os jovens haviam se abstido de mulheres. Acontece que quando Davi chegou, ele disse que estava só, e que o rei Saul tinha enviado ele numa missão, o que era mentira. Além do rei não tê-lo enviado, os jovens estavam escondidos, portanto Davi mentiu ao sacerdote, talvez para não assustá-lo, pois todos tinham medo das retaliações por parte do rei, a quem ajudasse Davi. Você reparou que quando Davi chegou, o sacerdote foi recebê-lo tremendo? Acompanhe comigo o texto que fala dos pães sagrados e para que eles eram destinados. Também tomarás a flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2/10 de efa. E pô-los-ás perante o Senhor em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor e continuamente. E a favor dos filhos de Israel um pacto perpétuo. Pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Você reparou que esse cerimonial de oferecer pães sagrados ao Senhor deveria ser feito num sábado? Após certificar-se de que Davi e seus homens não haviam se contaminado com nada impuro, Aimeleque julgou por bem dar-lhes de comer daqueles pães. Ele passou por cima da lei cerimonial para cumprir uma lei ainda maior,
Ao ser indagado por seus discípulos, que colheram e comeram espigas no sábado, Jesus usou esse episódio da vida de Davi como ilustração. As inúmeras regras criadas pelos judeus acerca da guarda do sábado havia tornado esse dia longe do propósito que realmente deveria cumprir, que seria um dia especial, deleitoso, de profunda comunhão com o Criador. Isaías 58. Se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas, no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, seus homens não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. A expressão misericórdia quero e não holocaustos, Mateus 12:7, define bem a sábia decisão do sacerdote em alimentar Davi e seus homens, e a inocente atitude dos discípulos em pegar algumas espigas para se alimentar. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que Deus permitiu a matança dos sacerdotes porque eles violaram a lei do sábado e deram a Davi e seus homens os pães sagrados. Mas Deus nunca vai contra a sua palavra, que diz em 1 Crônicas 16:22: Não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Com isso concluímos que Saul mandou matar os sacerdotes que eram profetas do Senhor porque ele sabia que o seu reino seria tirado de suas mãos e entregue a Davi, e que os sacerdotes seriam usados por Deus para orientar Davi. Portanto, Saul os matou porque ele era mau e nunca obedeceu a Deus. Se Deus disse, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, jamais ele concordaria com a morte desses sacerdotes. Amém?